E o resumo do que eu ainda vou falar é: ouvir a Jesus faz com que qualquer outra coisa importante fique para depois. Teve uma época que eu cheguei a pensar até que aqueles religiosos de antigamente, na época de Jesus, fariseus, saduceus, sacerdotes, sumo sacerdote, alguns outros líderes, os sacerdotes especiais, vamos pensar assim, era um atrapalho quando estava atrás de Jesus. Você imagina aquela galera na sua cola, o que você faz? A galera está querendo procurar algum erro, porque eles faziam esse tipo de coisa, porque eles estavam prontos a cumprir a lei de Moisés. O que ele tinha que fazer era isso, porque Moisés teve um contato direto com Deus, e aí Moisés intermediou esse contato com a população, e a população tinha que ouvir Moisés. Então Moisés escreveu algumas leis, não só as leis do 10 mandamentos, como diversas outras leis que você vai ver em Levítico e Deuteronômio. Por conta disso a galera seguia muito à risca, sendo que aconteceu um cenário em que encontraram uma mulher que estava em adultério, pegaram na prática realmente, e aí foram condená-la, foram jogar pedra nela, porque a lei de Moisés dizia isso, e eles tinham que seguir a lei de Moisés, independente do que estava acontecendo na região naquela época. E teve um carinha lá no meio da história que teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: ó, não, joga pedra agora não. Vamos levar essa mulher para Jesus, porque a gente mostra para ela para ele. E aí a gente pergunta para ele: e aí Jesus, a gente vai seguir a lei de Moisés ou não? Se tu é vindo de Deus, tu vai ter que seguir a lei de Moisés. E aí se ele disser, joga pedra, a galera tá com ele, vai dizer: ele não é tão bondoso assim não é tão misericordioso como ele diz que é não. E se ele disser não joga pedra, a gente diz: tá contrariando a lei de Moisés. Então que missionário é você que não está contrariando o que está escrito lá? E aí a gente pega ele no erro. E aí foram levar para Jesus. Mas veja, por trás de tudo isso, sem que a gente possa perceber não só a narrativa do texto, a gente pode ver que existe uma certa valorização do que Jesus fala, que de tal maneira que fez com que aqueles rapazes, aqueles homens, aqueles religiosos que estavam seguindo a lei de Moisés não seguissem para falar com Jesus. E aí quando eles chegam lá, que Jesus pergunta para ele: quem não tem pecado tira a primeira pedra, essa pergunta poderia se encaixar em qualquer quesito da vida deles, toda aquela galera lá. A gente tem a tendência de mostrar que talvez ele tivesse uma vida desregrada no âmbito sexual, talvez ele tivesse traído também algumas pessoas. Então pode ter que acontecer isso também. No entanto, existe outra por trás que Jesus poderia condená-los também, que era: vocês não estão cumprindo a lei de Moisés. Vocês estavam próximos de cumprir a lei de Moisés lá atrás, quando você pegar essa mulher, que a lei diz que você pegar no adultério, você vai lançar pedra, o primeiro que lança pedra é aquele que viu realmente. Vocês deixaram de fazer isso para trazê-la aqui perto de mim, ou seja, vocês já têm pecado, de acordo com o parâmetro que vocês têm, que vocês seguem. Porque vocês deixaram de cumprir a lei para vir falar comigo, para me provar. Então aí já existia um erro dentro do comportamento deles. E existiam outras coisas que a gente também poderia pensar, mas que a gente não vai atentar para agora. E o que eu quero deixar para você é o seguinte: a fala de Jesus é tão importante, é tão valiosa, que faz com que pessoas deixem de fazer o que estão fazendo para segui-los. O que a pessoa ia ter com ele? Cura de alguma coisa, experimentar alguns milagres, se você não precisar de cura, e ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Então, ouvir a Jesus é tão importante que faz com que as pessoas abandonem sua casa, seu lar, suas atividades para segui-lo. Ouvir a Jesus é tão importante que faz com que religiosos, bem incisivos no cumprimento da lei, parem o que estão fazendo, parem de cumprir a lei para vir ouvi-lo, para saber o que ele pode dizer em relação àquilo. Por que isso? Porque quando Jesus fala, ele entra valendo dentro da mais profunda intimidade do seu coração, da sua mente. Quando ele fala, ele vai realmente lá dentro, ele sabe o que está falando, ele sabe o que está fazendo. Isso porque ouvir a Jesus faz com que as coisas mais importantes da vida fiquem para depois.